Fala galera, meu nome é Ayrton Daniel, eu sou motociclista e médico e por conta disso muitas pessoas às vezes me consultam sobre assuntos ligados à saúde do motociclista. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre alimentação do motociclista. O cara, para ter saúde, para falar a verdade, precisa se alimentar bem sempre, né? O que a gente hoje prega para saúde é ter uma alimentação mais natural possível. É realmente não se envenenar com produtos industrializados e comer aquilo que vem da própria natureza, o máximo possível, né? Uma recomendação genérica sobre alimentação para o cara se cuidar. Agora, cada um tem seu tipo de alimentação. Às vezes um motociclista tem um problema de diabetes, o outro motociclista tem hipertensão. Eu já viajei com um camarada que era cardíaco, que tomava remédio para o coração. Então, esses cuidados você tem que manter sempre em dia, né? Sempre atualizado, sempre com assistência médica, mas tem sempre uma alimentação adequada, uma dieta adequada para o seu problema de saúde. E isso é uma coisa que todo ser humano devia se preocupar em termos de longevidade e uma velhice mais saudável. Mas vamos lá, com relação ao motociclista, o que a gente espera que o motociclista, né, o mototurista, o motoviajante aconteça com ele? Ele vai ter um consumo de energia relativamente grande durante o dia e talvez isso não seja condizente, não seja o habitual de consumo de energia que ele tem no cotidiano dele. Então, talvez ele precise de mais caloria. Mas, por outro lado, durante uma viagem, durante um processo de atenção toda que você dedica a uma pilotagem, principalmente uma pilotagem longa de mais de 400 quilômetros, esse momento é um momento que requer uma atenção não só dos olhos, mas uma atenção mental, né? Uma concentração, né? E isso determina um fluxo de energia, bioenergia, digamos assim, para o cérebro, para o sistema nervoso, né? Quando o cara se alimenta durante essa viagem, ele recompõe suas energias, mas por outro lado, ele direciona parte desse fluxo de energia para a digestão, né? Então a atenção dele, mental, a atenção emocional pode cair um pouco, né? No momento que a gente chama de pós-prandial, quando acontece a digestão e o processo digestório demanda a energia do corpo. Daí, um cuidado que o motociclista deve ter é qual é a sua alimentação, né? Qual vai ser o tipo de sua alimentação durante o dia de viagem que ele está fazendo o seu percurso. Há quem faça hipoglicemia e se não se alimentar bem, vai passar mal. Durante a pilotagem vai começar a se sentir mal. E por outro lado, há quem, durante o processo da atenção da viagem, quando se alimenta, o cara passa a ter sono. Depois que sai do restaurante, ele passa a ter sono. Olha só, não estou nem falando aqui sobre o que tipo de bebida está entrando junto. Falou, galera? Não estou nem comentando aqui sobre aquele cara que toma uma cervejinha durante o almoço, na hora que ele está fazendo uma viagem ao longo do dia. Isso não se faz. Isso não precisa de comentários, né? Quer dizer, a bebida, quiçá, se houver, será à noite, depois que ele já tivesse acomodado, já tivesse estacionado a motoca na garagem, né? Vamos seguir essas regras básicas. Mas aí, voltando à questão da alimentação, não é uma regra básica que o cara tem que parar na hora do almoço para comer um alfacezinho apenas, para não fazer um peso muito sobre a digestão, para não perder essa energia canalizada para a atenção que ele precisa ter na pilotagem. Cada um vai ser diferente, mas você precisa descobrir o que é importante para você, o que te faz bem e o que te faz mal. Eu sugiro cuidado com a alimentação, né? Cuidado com uma feijoada na hora do almoço, com comer uma chuleta na hora do almoço, porque isso pode realmente demandar um tempão de digestão e você perder um pouco da atenção, entrar numa fase de sonolência e a sua pilotagem ficar sob risco. Já escutamos vários acidentes assim. Fica ligado nisso. Por outro lado, quando você chega à noite no hotel e aí já deu sua pilotada do dia, quer relaxar, aí sim é um momento que, se você quiser, pode desfrutar de um vinho ou de uma cerveja. Mas eu sugiro que isso seja feito sempre com muita moderação, de uma forma degustativa, e não numa de ansiolítico, de relaxar, porque aí esse álcool vai levar um tempo para sair do seu sangue, né? Com certeza mais de 24 horas,
E com isso você vai estar pilotando amanhã num nível de álcool no organismo que pode até não ser mais detectável num bafômetro, mas que ele existe, né? E ele vai interferindo no funcionamento das suas células, das suas sinapses, né? Então eu sugiro esse consumo ao final do dia. Se amanhã você vai pilotar de novo, aí você dá uma maneirada, um consumo discreto na hora do jantar, né? Sem abusos. Se amanhã você não vai pilotar, esse aí é o dia, né? Então você pode nesse dia beber um pouco mais e ficar tranquilo e curtir o efeito lá do seu vinho com os seus amigos, né? Nesse momento de relaxamento da pilotagem, né? E aí, durante a alimentação da viagem, uma coisa que é muito importante a gente ficar sempre atento é o que você está comendo nos lugares por onde você passa, né? Se você vai viajar, pensa sempre na questão da gastroenterite do viajante, a diarreia do viajante, né? Agora, vamos falar também um pouquinho sobre termos de prevenção da diarreia do viajante. Para se prevenir da diarreia do viajante, você tem que ficar muito atento ao que você está consumindo, né? Qual que é a sua alimentação, inclusive sua hidratação, né? Muito cuidado para não beber água, que não seja água mineral engarrafada, né? A água que você está bebendo no lugar onde você passa, você não sabe como é a filtragem, como é a higiene dessa cidade, principalmente se você está passando em pequenas vilas, em lugares que são de acesso remoto, né? Então sugiro só consumir água engarrafada, envasada, mineral. E aí, gente, é óbvio, toma cuidado e fica esperto com o seguinte: quando você consome uma salada, essa salada foi lavada com a água ali daquele ambiente, né? Então, eu sugiro nenhum consumo de verduras cruas, nada que você não possa lavar na sua água mineral. Você pode comprar uma maçã e lavar na sua água mineral e você está consumindo uma fruta crua sem problema nenhum, está lavada por você. Mas entrar num restaurante, numa vila ou numa beira de estrada e pedir uma salada, cuidado aí, isso é uma atitude alimentar que durante uma viagem pode significar uma intoxicação alimentar. E assim, todos os alimentos mal cozidos, né? Então fica muito atento a isso e cuidado também com a variação de alimentos no seu hábito alimentar. Quando você resolve comer um coi lá na Bolívia, aquele ratinho do deserto, sabe lá como é que isso é cozinhado e você não está acostumado a comer esse bicho, esse tipo de carne, então sabe que você vai correr o risco aí. Frutos do mar também, que você vai passando pelo litoral, cuidado com a variedade de informação que você está trazendo para o teu trato gastrointestinal, porque essa digestão pode se complicar e isso realmente interrompe sua viagem. Você tem que dar um tempo, melhorar, quando às vezes não é uma situação mais grave e exige até uma internação. Eu já vi isso acontecer. Então fica ligado aí, a diarreia do viajante é uma realidade, a gente deve se prevenir com o tipo de alimentação e o consumo que a gente está fazendo, não só das comidas, das comidas cruas principalmente, mas também da água, né, e das bebidas, né? Cuidado com suco, cuidado com gelo, né? Tudo isso pode estar contaminado, pode te trazer um infortúnio aí alimentar durante a viagem. E terapeuticamente ter com a gente uma solução de reidratação oral que você compra em saquinhos, que é fácil de levar, que tem durabilidade, dura mais de 2 ou 3 meses, você pode guardar para a próxima viagem até se precisar. E o carvão, que é um método bem natural de tratar os distúrbios bacterianos e intestinais. Então, ter um comprimido de carvão que você compra na farmácia também é uma boa maneira de estar prevenido para a hora que bate uma diarreia do viajante. Então é isso aí, dicas sobre alimentação, começar a se alimentar sempre muito bem, desde antes da viagem, e tomar cuidado com o tipo de alimento que você vai levar na viagem. E durante a pilotagem, ter sempre um kit de emergência, né? Vamos falar de kit de emergência. Então a gente chama aí de kit de emergência, um kit que você monta para deixar na sua bagagem, caso você entre em pane com a motocicleta e pare no meio do nada. É claro que, além do kit de emergência, estamos falando de alimentação, mas é claro que num kit de emergência é importante você ter ali
um carregador extra de bateria para o seu telefone, uma lanterna, uma barraca, um saco de dormir, coisas assim. Mas vamos falar em termos de alimentação. O que é um kit de emergência que resolve o seu problema em qualquer lugar, em qualquer hora e não tem problema com fronteira? Você levar uma latinha de atum e um macarrão instantâneo. São só 2 peças de alimento. Você vai precisar apenas de foguinho e água para esquentar esse macarrão, fazer um macarrão e comer uma latinha de atum. Kit de emergência básico para você botar na tua bagagem, para ter sempre com você na hora que você passar um perrengue, começar a morrer de fome, tá sem assistência, pane na moto, sabe lá o que aconteceu. Teu kit de emergência passa em qualquer fronteira. São produtos que não estragam, podem pegar calor, não precisa ficar refrigerado e você só precisa de um pouquinho de água e fogo para aquecer o macarrão e comer seu ranguinho básico de kit de emergência. Mas eu sugiro também, fora o kit de emergência, levar o kit degustação aí para você não fazer hipoglicemia, ter sempre na sua bagagem alguma coisa que seja glicêmica, que traga um carboidrato também para alimentar aí as células cerebrais, né? Então, barrinhas, cuidado com chocolate, porque o chocolate derrete no calor, mas barrinhas, saquinhos de mel e alguns biscoitos mais amanteigados com glicose também, porque isso aí vai dando um reforço, não deixa você entrar em hipoglicemia e também não deixa fazer uma hiperresposta de insulina quando você volta a comer, tá bom? Então são kit de emergência e alimentação básica para durante a viagem estar com você. Mais uma dica.